Olá a todos vocês. Bom, gente, eu venho fazer mais um vídeo. Alguns tempos atrás eu tinha feito menção que existia um comentário bem estendido no finalzinho de João. Bom, eu vou mostrar para vocês o que existe nesse final de João. Alguns conhecem o versículo 25 muito bem usado. Não, professor, algumas coisas aí João escreveu dizendo que muitas coisas do que ele sabia ele não escreveu. Vou até pegar esse texto aqui. João, eu vou até diminuir aqui, João capítulo 21, para ficar bem mais fácil. Olha o que diz o versículo 24. João 1:24 diz assim, ó: Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. O versículo 25 diz assim, um final que todo mundo gosta. Olha só. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. É o que as pessoas alegam. Que na verdade João falou que muitas outras coisas poderiam ter sido escritas. Aí a pergunta é, será que esse versículo procede? Será que esse versículo consta nos melhores manuscritos gregos? Será que é atestado? Algumas pessoas alegam dizendo que o Novo Testamento não foi escrito em grego, que não se deve dar confiabilidade, porque o grego é tudo pagão, é tudo paganismo. Aí a pergunta que se faz é o seguinte: algumas partes do Novo Testamento foi escrito em hebraico? Foi. Aí você deve perguntar para a pessoa que afirma categoricamente que todo, sem exceção, o Novo Testamento foi escrito em hebraico, você deve perguntar, ok, então foi. Aí você pergunta, onde estão esses códices, e quais as datações dele? Ou seja, se todo o Novo Testamento foi escrito em hebraico, onde estão esses códices? Que prova? E tem mais, esses códices estão completos? Tem todo o Novo Testamento? Esses códices também, né, que alegam que todo o Novo Testamento foi escrito em hebraico, há mais algum outro livro que não está dentro do cânon? Está fora, escrito em hebraico? Em qual museu estão esses códices em hebraico do Novo Testamento? Qual universidade detém o poder desses códices completos do Novo Testamento em hebraico? Qual a datação desses códices? Qual século? Século I, século II? Falar não é o suficiente. É necessário dar a comprovação categórica desses códices. Entende? A outra questão, o Novo Testamento existente, existe, professor, códice? Sim, existe, tanto é, eu tenho vídeos aí mostrando o códice sinaítico e o códice alexandrino que data o século IV. E também tem um outro vídeo aí que eu relato a datação desses códices e onde eles estão localizados, qual museu eles estão. Tanto é, se você quiser saber acerca do códice sinaítico, só você colocar aí no Google códice sinaítico. Existe um site hoje, um grupo de pessoas que estão fazendo o estudo do códice sinaítico escrito em grego do Novo Testamento completo. Então existe cientificamente comprovações. Tanto é, todos os estudiosos que lidam com a exegese e a crítica textual lidam com esses códices em grego. E é acerca disso que eu venho tratar com os senhores. Bom, esse versículo 25, vou pegar aqui o versículo 24, para quem conhece o grego, vai ficar fácil aqui a compreensão do raciocínio que eu quero colocar. Veja bem, o versículo 24 em português, eu vou voltar novamente aqui. Olha o que diz o versículo 24 em português para depois você compreender o meu raciocínio, tá? Diz assim, ó: Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Bom, quando você chega no trabalho de Tischendorf, eu estou aqui com um aparato crítico aqui no programa chamado Bible Work, mas se alguém perguntar, professor, Bible Work, mas o senhor não tem um livro? Bom, eu trabalho com tudo isso daqui, ó. Essa aqui é a minha biblioteca digitalizada. Você está vendo aí, ó, Novo Testamento Grego de Constantino Tischendorf, tá? Os meus livros, eles são digitalizados. Ou seja, eu tenho alguns livros escritos em mãos, porém a maioria dos meus livros são todos digitalizados. É o mesmo conteúdo, porém é digitalizado. Tá aqui, você está vendo aí, tá o Novo Testamento de Tischendorf, tá o prefácio, tá tudo que um livro contém, é um livro digitalizado apenas. E você quer saber do aparato crítico? Aqui, ó. Aqui já é o aparato crítico, estou em Mateus capítulo 7, versículo 8, que você está vendo aqui no telão, é o aparato crítico. E eu vou discutir sobre João, vou até baixar aqui João capítulo 21, ponto, 21. Olha só que interessante, olha o tamanho do comentário, aqui é Atos, aqui. Olha o tamanho do comentário que Tischendorf traz, do versículo 25, versículo 24 também. Então no versículo 24, tá a informação aqui, tá?
informação só do versículo 24. E o versículo 25 é tudo isso que você está vendo aí no telão, ó. Tudo que você está vendo aqui, esse aqui são códices, que ele diz que códices que é, eu coloco o mouse, ele já me diz, é o códice sinaítico, tá? Aqui são outros tradutores, Griensbeck, tá? E aqui ele vai trazendo, tudo tem uma explicação para tudo isso aqui que eu trabalho, que é o aparato crítico. Pode ser tanto do hebraico, quanto o aparato crítico do grego. No grego, eu trabalho um pouco mais com Tischendorf. Existe comentário também de Metzger, tá? Tá aqui, ó. Esse aqui, deixa eu pegar aqui. Aqui é o trabalho de Metzger, tá aqui, comentário textual do Grego Novo Testamento, tá? Pela Sociedade Unidas Bíblicas, Grego Novo Testamento, Bruce, tá aqui, Metzger, tá? Então tá aqui o conteúdo. Então em João, Evangelho de João, vamos lá no último capítulo, capítulo 21, vamos ver se ele traz algum comentário. Ó, aqui, o versículo 25, ó. Então, o versículo 24, ele não traz nenhuma nota, Metzger, ele vai trazer já no versículo 25 referente à palavra Bíblia, tá? Ou livros, como alguns a conhecem. Ele diz acerca do texto recepto, conclui o evangelho com a palavra amém. É o que está aqui em grego, tá? Ele fala, veja o comentário em Mateus 28, 20, tá bom? Esse é apenas um comentário que ele relata. Ele traz até uma analogia, como alguns manuscritos armênicos, que relata, adiciona a perícope da mulher adúltera, lá de João 7:53 a 8:11. Então diz que ele fala, tipo assim, você quer saber o comentário do versículo 25? Veja o mesmo comentário de Metzger, que registra cerca lá em João 7:53 ao versículo 8:11. É isso que ele vai explicar. Agora, por que eu me deparo com o aparato crítico de Tischendorf? Porque é um aparato crítico mais completo. Metzger, ele procura fazer um comentário naquilo que ele achou necessário. E Metzger trabalha junto com uma comissão, já Constantino um pouco mais diferente. Então Metzger, quando ele analisa uma variante, é uma palavra que pode estar ou não inserida no texto, então ele trabalha com as principais, tá? E Constantino totalmente diferente. Bom, aqui é só para você ver com aquilo que eu trabalho. O que acontece? No versículo 24, do capítulo 21 de João, o versículo na verdade terminaria aqui, ó, estim, né? Martíria estim. Então ele teria testemunho, martíria estim. Testemunho é. A gente tem como verdadeiro, né? Então nós temos aí a palavra. Verdadeiro seria aletés. Após olha o comentário que existe, tá? Vou até vir. Tudo isso daqui é que eu vou... Deixa eu abrir um pouco mais para cá, acho que fica mais fácil. Pronto. Isso aqui é o comentário, o acréscimo. Não pode se falar que é acréscimo. É uma informação que existe. E depende do códice. Então, na verdade, o versículo originariamente terminaria no 24. O versículo 25 você esquece. Ele já não é atestado dos melhores manuscritos. Então ele terminaria no versículo 24, porém existe uma nota muito grande. Eu vou até abaixar um pouco mais aqui. Olha o tamanho da nota que existe para o versículo 24. E é muitos outros pais da igreja que fazem o comentário concernente a esse mesmo assunto. E vou abaixando, olha só isso aqui. Você vê? Olha o comentário que existe em grego aqui, ó. Tudo isso daqui é o comentário em grego, ó. Olha isso aqui. Então são muitas questões inseridas nesse Evangelho de João, ainda mais no último capítulo, o último versículo. Agora o que ocorre? Algumas pessoas, gente, eu estou aqui apenas colocando coisas que as pessoas não têm acesso. Há pessoas que não conhecem o hebraico, não conhecem o grego e também não têm acesso. Algumas pessoas até têm acesso a esse material que eu possuo, porém eu não tenho conhecimento do grego. Eu sei que muitas pessoas têm esse programa, né, o Bible Work versão 9. Porém, algumas pessoas não conhecem o grego, então fica difícil para essas pessoas trabalharem com essa ferramenta. No caso, eu tenho esse programa e fica fácil de lidar com isso. Então, algumas pessoas criticam algumas pessoas por estar colocando um conteúdo que talvez as pessoas nunca ouviram. E isso não é um motivo para criticar a pessoa. Pelo contrário, as pessoas deveriam elogiar pelo fato da pessoa estar colocando em público coisas que as pessoas nunca ouviram em toda a sua vida dentro de uma igreja evangélica. E muito menos vão ouvir, né? Porque são coisas que deixam a pessoa até mesmo de cabelo arrepiado. Bom, o que diz esse conteúdo todo que eu coloquei aí? Vamos lá. Eu transferi esse conteúdo para cá, tá aqui, que vocês estão vendo aí. Olha só, tudo que está lá eu transferi para cá e eu traduzi, lógico, dentro daquilo que eu consegui traduzir, né? Daquilo que os dicionários, em inglês ou português, espanhol, que seja, me deram a tradução. Vocábulos que não me deram a tradução, eu anotei a parte, para depois ver se existe alguma tradução. Na verdade, que está em negrito.
São vocábulos que eu não sei o significado, porém existe o comentário deles, até mesmo no aparato crítico de Tischendorf, está aqui embaixo anotado. Coisas muito complexas, até mesmo de entendimento. Mas o que eu pude traduzir eu vou colocar para vocês. Bom, está aqui em grego. Não quero tomar muito tempo desse vídeo também, então vou procurar ser rápido com as minhas palavras, tá? Bom, tá aqui o comentário. Kai Evangelion Kata Lukan Stikoi. Aí nós temos alguns códigos. Basibico, não sei o que viria a ser isso. At. Dixiloi Triacosioi Kefalaia. Titloi Ieit Remata. Ou seja, Evangelion, Ka, Ioane, seria To, Ka, Io. Ou seja, é muito comentário. Depois você pega e eu vou passar vagarosamente. Depois você dá um pause, palavra por palavra, porque eu quero fazer esse vídeo máximo 15 minutos. Tá? Você vai abaixando vagarosamente, vai traduzindo aquilo que você conseguir, tá bom? E aí eu coloquei a tradução já parafraseada. O que que diz? Só essa parte de cima achei bem interessante. Diz assim, ó. Kai Evangelion Kata Lukan. O que que significa Kai Evangelion? Evangelho Kata segundo Lucas. Ou seja, o capítulo 21, versículo 24, depois do finalzinho que está na sua Bíblia em português, diz que esse Evangelho de João é o Evangelho segundo Lucas. Mas vamos entender esse raciocínio. O que que ele está dizendo? Eu parafrasei e diz assim, ó. Evangelho segundo Lucas, de número 246, para os 300 líderes. Notícia da palavra do Evangelho segundo João. Dá a entender que a composição do Evangelho de João é de Lucas. Como se João é o autor primário, porém a inserção, a escrita da narrativa não procede de João, procede de Lucas. Por isso que dá a entender que no Evangelho de João inicia com o vocábulo logos. Esse vocábulo logos é um vocábulo de cunho totalmente grego para uma mente grega. Então, alguns teólogos acreditam que existem escolas, um grupo que escreveu o Evangelho de Mateus, não Mateus, atribuíram a Mateus. Assim como o Evangelho de João é atribuído a João, porém a escrita de Lucas. Essa informação do capítulo final eu vou novamente ler. Evangelho segundo Lucas, que esse Evangelho de João é segundo Lucas, de número 246, para os 300 líderes. Notícia da palavra do Evangelho segundo João. Segundo o Evangelho de João, o qual foi dado depois do ano 30, a data da ascensão de Cristo. Após a sua partida, foi escrito em um lugar dos seus para lançar a semelhança dos seus ensinos. Foi escrito em grego para Éfeso depois de 30 anos. Aí não se sabe se foi escrito em grego para Éfeso no ano 30, ou foi escrito em grego. Possa ser que tenha sido escrito o Evangelho de João em hebraico ou aramaico, e depois de 30 anos após esse Evangelho hebraico-aramaico ter sido escrito, é uma conjectura que eu estou colocando, foi escrito em 30 anos após a escrita primária em grego, tá? Porém, dizem que foi no ano 32 da ascensão do Senhor sobre o reinado de Domiciano. Já muda um pouquinho. Depois de alguns anos, em Patmos, João escreveu quando estava na ilha de Patmos sobre o reinado de Trajano, o qual foi levado para Éfeso por Gaio, o forasteiro, que recebeu dos apóstolos depois da ascensão de Cristo. João, o teólogo e evangelista da ilha de Patmos, de onde veio este evangelho até outro ano. Então, esse é o comentário final que traz esse registro nos últimos versículos finais, do versículo 24, vem esse acréscimo, versículo 25 não existe. Então ele é omitido, esse versículo 25. Veio. Esse versículo 25 ele consta em outros manuscritos gregos de data posteriores. Então o que dá a entender? Que esse evangelho é Lucas quem escreve, esse conteúdo que hoje está na sua Bíblia, como Evangelho de João, assim como a parte, o prólogo, né, o início, né, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Você pega esse em arca, em rologos, carrilogos, em proston, teon, kaitios, em logos. Você pega essa expressão logos, é uma expressão totalmente grega que sai do conhecimento de João, o evangelista, tá certo? João tinha esse conceito todo filosófico do que viria a ser o grego. E o versículo 25, desse versículo 25, não é atestado segundo o seguinte manuscrito, seria aqui o Códice Sinaítico original, tá? Esse asterisco aqui. Como o Códice Sinaítico passou por outras revisões. Aí vem assim, ó, o vocábulo kataiona, segundo João, é atestado em alguns códices. Evangelho kataiona, também, segundo outros códices. Telos tu kataiona, fim do Evangelho de João. Então, alguns códices trazem esse registro, alguns até adicionam, ficaria fim
do Evangelho Santo de João, Evangelho Cataiona, Etelester, Ketai Evangelion Cataluca, aí vem Evangelho segundo João, concluído pelo modelo segundo Lucas. Então já outros manuscritos já mudam também. Então existe muita convergência. O que dá a entender? Volto, que o autor primário, conjectura minha, tá? Conjectura minha agora, tá? Foi escrito em hebraico ou aramaico, para o povo qual ele destinou. Lucas faz uso e escreve em grego. Por que eu digo isso? Porque no português, no princípio era o verbo. Esse verbo está logos. Então, volto, eu tenho aqui Bíblia em hebraico, Novo Testamento em hebraico. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, eu vou pegar aqui, ó. O Novo Testamento em hebraico. Professor, tenho. Eu tenho impresso e o melhor que eu tenho ele em programa, tá? Deixa eu pegar aqui João. Para Iones João. Não sei se vai dar para vocês verem aí, ó. De um lado é hebraico, acho que vai dar para vocês verem escrito o nome em cima, João, e do outro lado está o português. Então um lado é hebraico, outro lado português. Deixa eu ir um pouco mais perto aí, acho que aí vai melhorar. Pronto, aí ó, aqui hebraico e aqui português. Estou no capítulo último, tá vendo? Ó? Em hebraico, ó. E aqui português. Então um lado português e o outro lado hebraico. Eu tenho. Mas o que acontece? Aqui é de Christian Ginsburg, tá? O Novo Testamento, hebraico-português. Fora isso, gente, eu posso colocar, aí vocês vão ver aí no telão, eu posso colocar esse versículo, acesso também eu tenho. Vou abaixar aqui, ó. Olha o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho aquele na Peshito, tá aqui, tá? Peshito, escrito em siriaco, e eu tenho a Peshita aqui também. Então, acesso a essas fontes, igual eu falei, há pessoas que têm a ferramenta, mas não têm o conhecimento. Então, acesso às fontes eu tenho. Porém, a datação dessas fontes, só para vocês terem uma ideia, exemplo, essa Peshito, ela é de 1901, que vocês estão vendo aí, ó. Peshita, tá? O pessoal chama de Peshita, tá aqui, Peshita. Essa outra forma aqui que as pessoas chamam ela de Peshito, é de 1905, esses trabalhos. Diferente dos códices grego. Então é isso que eu quero demonstrar para você. Então existe essa nota no Evangelho de João final? Existe. Então isso aqui é apenas para você ter conhecimento e não me julgar a pessoa por estar passando essa ferramenta para vocês. Então acredita-se, tá? Por essa nota final e por todo esse comentário, que tem muito mais coisa aqui, mas para não estender muito o vídeo, tem muito mais informações aqui, tá, gente? Ó, só para vocês verem, ó. Segundo Lucas, Lucano, tá vendo? Amém, termina Lucano, amém também. Evangelho, aí coloca Evangelho segundo João, explícito Evangelho. É um monte de... aqueles que tá em negrito que vocês viram, só esses vocábulozinhos aqui, ó, tá? Cada um traz um comentário totalmente diferente. Então existe muita informação, tá? Nesse finalzinho do Evangelho de João. Depois, se alguém quiser me manda um e-mail que eu mando esse esboço para você, eu mando esse esboço aqui para você ter acesso a isso, tá? Do jeito que vocês viram aí no telão, eu mando esse esboço aí para vocês. Me manda lá pode entrar no meu site www.professorfabio.com.br. Lá tem um link chamado Contato. Entra lá, tem um conteúdo para você escrever e falar: professor, eu quero o esboço lá do Evangelho Final de João. Eu envio para você. Se você quiser adquirir meu material, já aproveita que você está no meu site, adquirir meus produtos também, tá? E aí eu fico muito bem agradecido. Então, até a próxima a todos vocês e tchau, tchau.